Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nosso Senhor Jesus, amém? Bênção. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Graças a Deus, Deus é bom. Amém? Todos acharam? Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Lá no verso 18. Mateus 28, verso 18. Sobretudo, esses versículos da agora em diante, a gente tem que entender que no ministério de Jesus e dos seus discípulos, vamos pensar junto com os discípulos, com a mentalidade deles, tentar entender o contexto deles, sobretudo na Galileia. Um mestre que ele andou com eles ali 3 anos, quase 4 anos. Um mestre do qual eles dedicaram parte da vida dele, da família deles, de tudo que envolvia eles. Profissão, dons, vocações, a família. E isso ia junto, doenças, fobias, depressões. Porque quando Jesus chama esses discípulos, eu não vejo Jesus primeiro os transformando para depois os chamar. Chama eles do jeito que eles estão. Encontra cada um ali no caminho, encontra cada um ali nas suas atividades, nos seus afazeres e chama eles. Então, tinha uns eram cobradores de impostos, mal vistos e malquistos pelo seu próprio meio, pelo seu próprio povo, porque cobrava imposto, mas além de cobrar um imposto, cobrava um pouco a mais. Então a maioria dos publicanos, que eram os cobradores de impostos, eram ricos. Mas Jesus chama esses. E no meio desses também, Jesus chama, que a própria Escritura dá testemunho dele, que era bom de administração de recursos, porém a Bíblia também, a palavra de Deus dá testemunho desse discípulo, que ele também roubava desses recursos que eles recebiam. Mas Jesus sabia de tudo isso e mesmo assim chama esses discípulos. Então a gente tem que entender Mateus 28 nesse contexto, pensando que Jesus chamou esses discípulos e o que estava se passando na cabeça e no coração desses discípulos quando Jesus, vamos dizer assim, faz uma despedida aqui com eles e que agora é como se fosse uma passagem de bastão. Agora está com vocês, só que Jesus faz uma promessa. Aqui, vamos ler o texto? Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui juntos, reunidos em irmãos e irmãs, reunidos nessa comunhão, reunidos por causa do Teu nome e no Teu nome, Senhor. Nesse momento a gente te louva e te agradece e pede, Pai, que o Senhor venha nos iluminar para que possamos aprender e entender o que o Senhor tem para nós, para nos ensinar a partir da Sua palavra. E a gente ora em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, no meio desses discípulos, cobradores de impostos, o próprio Judas, que a Bíblia dá testemunho dele, Pedro, com aquele temperamento bem afoito, João, que a palavra de Deus dá testemunho que era aquele que Jesus amava, gente que queria promover uma rebelião armada também. Então tinha desse tipo de discípulo ali. Também Jesus envolve todos esses
né, e põe tudo junto e chama para andar com eles. Só que agora, depois de ter andado com eles, depois de ter os ensinado, ter sido morto, ressuscitado, ficou ali uns dias ainda com ele. Então há essa passagem de bastão agora, há essa outra etapa agora, que agora os discípulos passam ou vão passar a desfrutar nas suas vidas, por terem conhecido Jesus. Pensa se nunca eles tivessem conhecido Jesus, não teria esse momento aqui agora na vida deles. Só que a vida deles foi tão impactada, foi tão transformada por terem se encontrado um dia nas suas vidas, ou Jesus tê-los encontrado algum dia nas suas vidas, que Jesus agora deu outro sentido para a vida deles, e aquilo passou a ser um projeto de vida para eles. Ainda que eles fossem pescadores, ainda que eles tivessem lá suas profissões, aquilo passou a ser um projeto para esses discípulos. Só que nesse momento, não sei, penso eu, quando a gente chegar lá, a gente pode perguntar: vem cá, como ficou o coração de vocês quando Jesus estava se despedindo ali? Né? A palavra de Deus mesmo dá testemunho no livro de Atos, né? Os anjos chegaram ali, o que vocês estão olhando? Né? Da mesma maneira que ele subiu ou que ele foi, ele vai voltar. Né? Então, os anjos ainda chamando a atenção deles: olha, ele pediu para vocês fazer alguma coisa, então não é para ficar aqui olhando para cima nessa atitude contemplativa. Então, esses discípulos aqui estão nesse momento. Eu queria que os irmãos e as irmãs entendessem esse contexto, que é um contexto de que, como eu disse já, e repetindo uma última vez, é uma passagem de bastão na vida deles, e que eles agora estavam com eles. Só que eu queria destacar uma promessa que a gente leu aqui, que Jesus fez. Todo esse texto a gente já sabe, a gente já ouviu ele. Alguns aqui podem ter ouvido uma única vez, mas outros podem ter ouvido 2 ou até mais vezes, mensagem sendo pregada até pelo nosso próprio pastor Labieno, né, sobre Mateus 28:18, né, Jesus se aproximando, falou-lhes toda a autoridade. Então eu queria só repetir bem rapidamente algumas questões que Jesus fala aqui no verso 18, para ficar mais claro para quem já ouviu e para quem nunca ouviu, a gente entender o que Jesus de fato estava querendo dizer aqui com toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, por Jesus ter sido morto e ressuscitado, diz a palavra de Deus que ele foi até o Hades e pregou lá também, né, para os espíritos em prisão. E eu até um desses domingos atrás disse que esses espíritos em prisão, a própria palavra de Deus dá testemunho deles, eram os que estavam em desobediência no tempo de Noé. Então, quando Jesus fala isso aqui é uma completude da plenitude da obra de Jesus. Então, a autoridade que foi dada a Jesus, caso ele não tivesse sido morto e ressuscitado, ela não estaria plena e completa. Então, como ele morreu e ressuscitou, e ele disse que ninguém tirava a vida dele, ele mesmo que entregava e a tomava de volta, com isso ele passou a ter nele e em todo o ser dele o poder, tanto no céu quanto na terra. E ele só tem esse poder na terra porque ele encarnou, morreu e ressuscitou. Então isso é fundamental. A obra vicária de Cristo, ela só é completa, o testemunho de Jesus, ele só é pleno porque ele tem autoridade no céu, mas a autoridade da terra, ela passou a ser plena quando ele se encarnou. Ou seja, Deus virou gente. Deus andou entre os homens. Deus teve carne e sangue. Livro de Filipenses, né, uma das cartas do apóstolo Paulo, diz que isso dele ser Deus e se tornar gente é um próprio gesto, um ato de humilhação já. A humilhação de Cristo, ela não foi apenas ele ter sido exposto, ter sido chicoteado, ele ter sido, vamos dizer assim, espancado. Não. A humilhação de Cristo, ela já começa no autoesvaziamento dele, onde ele abriu mão de toda a sua glória, como diz Filipenses, e veio habitar entre os homens. Então, concluindo, a obra de Cristo, ela só é completa porque ele veio e se encarnou. Então Deus resolveu mandar o seu filho se encarnou, pregou, ou seja, o que ele pregou? A mensagem do reino de Deus, durante os anos que ele ficou aqui. Após ele ter pregado essa mensagem, ele foi morto, ressuscitou, e agora ele reuniu aqui seus discípulos. Durante
aquele período que ele ressuscitou até o dia que é esse aqui, que ele foi assunto aos céus, ele esteve ali em alguns momentos com os seus discípulos. Seus discípulos estavam, a gente vê na mensagem que o Eduardo pregou tem pouco tempo, ele pregou ali os dois no caminho de Emaús, os discípulos estavam frustrados. Ali dá o exemplo de dois, mas eu penso que todos eles estavam frustrados. Como assim? Ele que era Deus, se dizia Deus, se entregou. Não faz sentido. No coração deles e na mente deles não fazia sentido alguém que tinha todo o poder se entregar. Então aqui, a gente entende que está sendo um momento, talvez, aqui, que no coração deles, também eles pensam, e agora? Porque quando ele morreu, isso passou no coração deles. A gente vê o exemplo nos dois que estavam saindo de Jerusalém para Emaús. E agora? Então, toda essa autoridade foi dada para Jesus no céu e da terra. Então pensa numa autoridade que ele possa não ter, ele tem. Então se alguém te falar ou você pensar em alguma área das nossas vidas que ele não tem autoridade, ele tem. Ele tem toda a autoridade e foi dada para ele nos céus e na terra. Ele é o único que tem autoridade nos céus e na terra. O único. Amém? Que isso fique bem claro para nós, porque isso é fundamental, parte fundamental da obra vicária de Cristo. Glória a Deus. Aí ele continua no verso 19. Ide, portanto, e o ide, portanto, eu quero fazer um pequeno destaque aqui. O ide, portanto, no original aqui não é, e a gente ouve dizer aí que o pessoal dando muita ênfase, que é o ir, é indo. Não significa isso. No original, o id, ele é um particípio no passado. Então, é como se fosse assim: por vocês terem andado comigo, ou tendo andado comigo, façam discípulos. Então, a ênfase não é no ir. A ênfase era por vocês terem andado comigo, pelos discípulos terem andado com Jesus, por vocês terem aprendido dele, por vocês terem sido discipulados por ele, por vocês terem visto ele praticar e ensinar tudo sobre o reino de Deus. Vão e façam discípulos, né? Aliás, esse vão aqui é acréscimo meu, não tem vão aí. Então, ide, portanto, e fazei discípulos. Então, a ênfase não deveria ser no ide. A ênfase que Jesus dá é no fazei. Porque não importa quem vai ou quem fica. Por termos andado com Jesus, o mandamento é fazer discípulos. E ele continua aí: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome das três pessoas da Trindade. Então tem que batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo ele é completo, ele é pleno, e ele é na vida de todos que queiram se batizar. Então, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então é nessa ordem também. É batizando e ensinando. Não é gastarmos 6 meses, 8 meses, 3 meses, 4 meses, seja o tempo que for, que a gente vê por aí, ensinando alguém para ser batizado. Lembra de Filipe, aquele discípulo que narra lá no livro de Atos, que ele foi levado para um deserto, e lá havia um serviçal da rainha de Candace, do Egito. Ele era como se fosse o ministro da fazenda, era o que lidava com as finanças lá do Egito, e ele vinha lendo o rolo do livro de Isaías. E aí Filipe, que tinha ido para lá, foi levado para lá, encontrou com ele. Foi um encontro assim que a gente vê no próprio testemunho bíblico, promovido pelo próprio Deus, esse encontro que eles tiveram ali. E ele meio que apressa o passo um pouco, começa a correr, que ele estava numa carruagem, e pergunta para ele: compreendes o que vens lendo? Lembram dessa passagem? No livro de Atos? Lembram? O discípulo Filipe, né? Então foi levado lá, e ele alcança aquela carruagem, e era um eunuco. Diz lá a Bíblia que ele era um eunuco,
não sabe, a gente não sabe se ele foi feito eunuco ou se ele já nasceu eunuco, mas que ele correu um pouco mais ali, apressou o passo e alcançou e perguntou para ele: compreendes o que vens lendo? E ele fala: como posso compreender se não tem quem me ensine? Então diz que naquele momento em diante Filipe passou a ensinar todas as coisas, desde os profetas até Jesus. Quando ele ouviu sobre Jesus, que Filipe terminou de ensinar para ele todas as coisas, ele virou para Filipe e falou assim: que me impede de ser batizado? Perguntou para Filipe. Filipe foi naquele mesmo momento, falou nada. Naquele mesmo momento diz que Filipe batizou ele. Então, não é ensinando, igual a gente vê em classes de discipulado, que a gente vê por isso. Se a pessoa estiver na igreja hoje, o que é que me impede de ser batizado agora? Nada. Você quer? Quer. Então venha que você vai ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus ali batizando-os e depois ele coloca ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Porque a transformação do ser, a transformação da pessoa, ela se dá na caminhada, na jornada. É pelo caminho, é na vida, é nas demandas que vão aparecendo e acontecendo. Só que isso, quem é da Igreja Remídio há um tempo já ouviu isso já, não já? Amém? Glória a Deus, todos aí dão testemunho do que eu estou dizendo. Ficou alguma dúvida? O ID dessa autoridade que Jesus tem no céu e na terra? Nenhuma? O ID não, o ID é porque talvez a tradução apropriada seria isso: tendo andado com Jesus, façam discípulos. Glória a Deus. Estão comigo? Estão com sono, não? Se alimentaram bem hoje? Almoçaram bem? Como é que o nosso pastor lá fala? Comam antes de vir para a igreja, né? Para as sinapses cerebrais serem mais dinâmicas, né? Brincadeira. Então, pode. Uhum. Sim, a gente é usado como esse instrumento por Deus para fazer discípulos. Então a gente é usado como essa ferramenta de pessoas que andaram com Jesus, que aprenderam com Jesus, e o discipulado se dá dessa forma. Então, de fato, essa nota está certa. Essa nota explica de que não é eu quem ensino propriamente uma pessoa. Eu pratico os valores do reino de Deus junto de uma pessoa. Quando eu ando com alguém, eu pratico o reino de Deus, eu perdoo, eu amo, eu ando a segunda milha, eu dou o outro lado da minha face. Se me pedirem a túnica, eu dou a capa. Então, eu praticando essas coisas, é o próprio Espírito, é o próprio Deus que ensina as pessoas. Porque senão, se fosse eu, se fosse qualquer um de nós, se fosse os seres humanos que pudessem ensinar essa transformação do ser, do entendimento, essa metanoia que a Bíblia fala, que essa metanoia, essa mudança de mente, ela poderia ser provocada por qualquer um de nós. E o testemunho bíblico é que a metanoia, a mudança de mente, conforme o apóstolo Paulo cita, ela se dá através do próprio Espírito, mudando a história, através de nós ensinando. Por isso que ele fala lá: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar o quê? O que diz aí? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, não é para guardar o que eu ensino, é para guardar porque o que eu ensino, o que a gente ensina é a palavra dele. Então, o que é para ser guardado é a palavra dele. Não é o ensino do Anderson, não é o ensino do Eduardo, não é o ensino do Labieno, não é o ensino do Orlando, não é o ensino de bispo, não é o ensino de pastor, é o ensino dele. Então, os discípulos aqui estão sendo usados como essas ferramentas, né? Pessoas que estão sendo participantes
desse ministério de Jesus, de Deus, de alcançar pessoas para o reino dele. Ficou claro? E aí, a ênfase que a gente pode tomar hoje é isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também já ouvimos que essa promessa que Jesus faz, eis que estou convosco, o pastor Labiano até brinca, né? É uma brincadeira, tá, irmãos? Então estou dizendo aqui que é uma brincadeira dele. Ele fala assim, que Jesus era vascaíno. Que ele fala assim, eis que estou com o Vasco, todos os dias até a consumação dos séculos. Mas é uma brincadeira dele, tá? Mas Jesus fala que essa promessa, quem que desfruta dessa promessa? E quem está na igreja Remídio há um tempo, já ouviu, 1, 2, 3 vezes ou até mais, sabe responder isso. Então, queria que vocês não respondessem, para dar oportunidade para quem não sabe ou quem não ouviu uma vez, apenas tentar responder. Quem que pode desfrutar dessa promessa de Jesus? Eis que estou convosco, todos os dias. Todos os que acreditam em Jesus. O que ele acabou de falar aqui? Antes. Tudo isso, né? Que tendo andado comigo, ide, portanto, fazei discípulos. E aí ele conclui dizendo, não, quase. Os que guardam seus mandamentos. E quem são esses que guardam os mandamentos? Então, é quem está fazendo discípulos. Então, nós já ouvimos isso também, amém? Quem está na igreja Remídio há um tempo, que essa é uma promessa e geralmente é dado ênfase até, sobretudo, em conferências missionárias, né? Quando se prega sobre isso, que Deus está, que Jesus está com aquele que está no campo. Seja quem está no campo indo, ou quem foi para algum campo geográfico, transcultural, ou quem ficou. Então, essa promessa, desfruta-se dela quem está fazendo discípulos. É porque quem está fazendo discípulos que vê a necessidade da seara e que sabe que os ceifeiros são poucos. E é esses os que oram para que Deus mande mais trabalhadores para essa seara. Porque quem que sabe o contexto da seara é quem está nela. E seara, reitero, não é só um campo transcultural. Seara é onde Deus te chamou para você estar. É na faculdade, é na escola, é na sua casa, é com quem você está caminhando, com quem você está andando. Então, nas suas necessidades, você sabe que na sua seara está faltando mais ceifeiros. Então, você ora para que Deus mande mais trabalhadores. Então, isso também a gente já ouviu que isso é desfrutado por quem está envolvido na seara. E quem está envolvido na seara de Jesus aqui? Os discípulos. Todo aquele que é discípulo de Jesus, que entendeu esse mandamento, essa promessa de Jesus de fazer discípulos. Reiterando, o mandamento é fazer discípulos, não é ir. Porque por muitos anos, nos anos 60, 70 e 80, nas igrejas, entendeu-se que quem desfrutava dessa promessa era quem ia para um campo transcultural. Então, nesse sentido, Tiago não desfrutou, porque Tiago virou um pastor da igreja de Jerusalém. Porque Tiago ele não foi, ele ficou. Né? Ele ficou ali sendo o bispo da igreja. Então, a ênfase é no fazer discípulos, não é no ir. E quem desfruta dessa promessa, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é esses que estão envolvidos nessa seara que Jesus desafiou os discípulos aqui. Sobretudo, Jesus está fazendo um grande resumão. Olha, tudo que eu ensinei para vocês, agora vocês vão pôr em prática, mas coloquem em prática desse jeito aqui. Vocês vão fazer discípulos. Como? Ele deu até o jeito. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Em outras palavras, ensine para eles a minha palavra. A palavra de Jesus, não é a palavra do pastor, do líder, do bispo, não. É a palavra de Jesus. Esse é o como fazer discípulos.
Só que a gente faz isso onde e como também? Numa classe que a gente separa um tempo na semana para estar estudando a Bíblia, a gente faz discípulos assim, os que estão fazendo vida discipular na casa do Rodrigo e da Keila. A gente pode falar que aquilo que eles estão fazendo é única e exclusivamente o discipulado? Não. Eles estão aproveitando o tempo deles, que eles estão andando junto, desfrutando junto, de a gente entrar na ênfase que eu quero trazer para os irmãos e as irmãs aqui hoje. Mas reflexões bíblicas, se eu não me engano, é a 4 ou a 5, está no YouTube, no canal da igreja, você vai entender lá de Mateus capítulo 11 o que é o discipulado para Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, discipulado não é só a gente reunir um dia da semana, que seja 2 ou mais, para a gente estudar a Bíblia. Isso não é discipulado. Jesus fazia o discipulado dele não assim. O discipulado que Jesus fazia era de acordo com as demandas vinham chegando, era em movimento. A Bíblia dá testemunho que Jesus entrava numa cidade, saía, chegava, indo, Jesus saindo, Jesus entrou, Jesus. Então a gente vê sempre nos evangelhos essa ênfase com esses verbos, que Jesus está sempre em movimento. E isso está ligando com algo que, por exemplo, se a gente for pegar nos profetas, está intimamente combinando com o proceder dos profetas, que eles estavam sempre em movimento. A maior ênfase que a gente vê disso é de Davi. Entrava Davi, saiu Davi, se aproximou Davi. Então Jesus repete esse estilo de vida que é o hebreu, o estilo de vida do hebreu, que o significado do nome hebreu é aquele que anda, aquele que caminha. Então Jesus ele não fazia nada parado, sempre em movimento. Então o discipulado, concluindo esse ponto, ele se dá na caminhada, com a vida, na jornada. Então a gente trabalha, a gente estuda a palavra, a gente tem comunhão, a gente cria os filhos, a gente viaja, a gente tira férias. Então, enfim, em todos os momentos da nossa vida, são momentos que a gente pode estar andando com alguém, ou devemos estar andando com alguém, discipulando essa pessoa. Como que a gente vai discipular essa pessoa? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Mas é só ensinar, um senta e ouve, o outro ensina? Era assim que Cristo fazia? Não. Cristo ensinava praticando. Cristo perdoava os inimigos. Cristo pagava o imposto, como ele mesmo virava para Pedro: Pedro, vai lá, pega a moeda da boca lá do peixe e paga o imposto por mim e por ti, para que eles não fiquem escandalizados por a gente não ter pagado imposto. Mateus capítulo 18. Né? Teve um momento que Jesus só sentou e ensinou? Teve, Sermão do Monte. E as pessoas ficaram maravilhadas daquela doutrina. Testemunho que o próprio evangelho de Mateus dá, que as pessoas ficaram maravilhadas com aquele ensino. Nunca tinham visto tal ensino. Mas sempre foi o ensino da mensagem do reino de Deus. Então, em todos os encontros e momentos da vida de Jesus, ele estava discipulando. Discipulando quem? As pessoas que ele se encontrava ou os seus discípulos que estavam andando com ele? Então, os discípulos desfrutaram desses momentos com Jesus. Ele perdoando inimigos, ele não dando apenas a túnica, mas dando a capa, ele virando a outra face. Quando ele foi preso, né, a promessa lá a profecia lá do livro de Isaías diz que ele foi levado como ovelha muda ao matador. Então, ele segue esse protocolo. Ele cumpre essa promessa. Então, a todo momento, Jesus estava ali ensinando os seus discípulos. É fato que quando ele praticava, os discípulos, no mesmo momento, aprendiam? Não. Quando no momento ali que eles estão na última ceia, Jesus se despe ali de parte do corpo, lava ali os pés dos discípulos que estão ali com ele. Jesus dá uma ênfase de que naquele momento eles não saberiam ou não entenderiam o que ele estava fazendo com eles, mas que posteriormente eles iriam entender.
E isso ficou claro quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele ressuscitou. Porque até então aquilo tinha ficado vago para os discípulos. Como aquele que se diz mestre e senhor, se curva, se abaixa numa atitude de humilhação e lava os pés. Ninguém lavava os pés uns dos outros. Em todas as casas tinha lá água para purificação. Então quando você entrava na casa de alguém, tinha lá água para você purificar, lavar as mãos e os pés. Jesus, nessa atitude de humilhação, de humildade, ele se curva, se abaixa e ele mesmo lava os pés dos seus discípulos. Ele não dá um banho, né? Porque teve um que pediu, não, então me lava todo. Pedro, não, Pedro, no caminho, na jornada, na caminhada, vocês vão sujar apenas os pés. Eu quero que vocês lavem os pés uns dos outros. E literalmente não é apenas lavar os pés. No caminho, na caminhada, na jornada, vão perdoando. Sabe os embates que a gente vai tendo uns com os outros? As brigas, as picuinhas? Isso é lavar os pés uns dos outros. É a gente ir perdoando. Então Jesus, ele foi esse que ele não separava um tempo para ensinar, mas ele ensinava, mas ele também praticava. E no caminho ele ia ensinando. Então, a promessa é essa. Contudo, fomos desafiados, né, Eduardo? No grupo que a gente tem estudado a cada 15 dias, nosso doulos lá, né, com alguns irmãos. Então, fomos desafiados em todas as igrejas em Emíris para que pudéssemos pregar esse texto aqui hoje, pregar em cima desse texto que foi nos passado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, até aqui, talvez isso seja algo novo para alguns aqui, que Jesus só está com aqueles que estão fazendo discípulos. Porque até então a ênfase no senso comum é que Jesus está com todo mundo. Essa promessa, você pergunta aí fora para qualquer um ou qualquer pessoa, o que significa isso que estou convosco todos os dias até a consumação do século? A gente vai ouvir que qualquer pessoa, que Jesus está com a gente, até o mundo terminar, até ele vir buscar a gente. Então não é isso. É isso que a gente acabou de dizer, que quem está praticando esse discipulado com a vida, então por isso do nosso sonho como igreja, então tem a ver, combina, então é discipulando com a vida. Só que um outro entendimento que eu queria trazer para a igreja, e que vocês ficassem bem atentos a isso, sintonizassem a antena aí para receber o download dessa mensagem, é que já pararam para pensar que isso sendo verdade, e é uma verdade que foi Jesus que disse, né, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não está com você se você estiver parado. Se você estiver parado no reino de Deus, Ele está com você. Você pode desfrutar, porque ali é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Eis que estou convosco. É o Deus Emanuel habitando entre a gente. Então, se a gente estiver parado, não estiver fazendo discípulos, Ele está com a gente? Faz sentido no texto? Não faz, né? Não faz sentido quem não está fazendo discípulos, a gente falar que Ele está com a gente. E se a gente, não, vamos colocar assim, se você não estiver fazendo discípulos, faz sentido a gente falar que Ele está com a gente? Se você não estiver discipulando alguém, não é discipular nesses moldes tradicionais não, de reunir um dia, uma vez por semana para estudar a Bíblia. Se você não estiver andando com alguém, faz sentido você falar Deus conosco? Não faz. Uhum. Convosco. Com quem está em pluralidade.
2 ou mais, né? Onde estiver 2 ou mais ou 3 reunidos em meu nome, estarei ali no meio deles, né? Então, desfrutar da presença de Jesus é possível sozinho? Não. Nesse sentido de desfrutar do Deus Emanuel, você andando, você caminhando, você discipulando, se você estiver sozinho, se estiver andando com alguém, é possível? Não é possível. Então é preciso pluralidade, bem lembrado, Alice. É preciso haver pluralidade, no mínimo 2. Então você precisa, eu volto a reiterar reflexões bíblicas, eu vou pesquisar lá no nosso canal da igreja, eu acho que é o vídeo 4 ou 5. Só me lembre de eu estar enviando. Vocês vão ler lá o discipulado, segundo Mateus capítulo 11, da canga, tá? Jesus falando sobre essa canga, que ele iria colocar uma canga sobre aqueles que viessem até ele, né? Que estivessem cansados, sobrecarregados, tal. Não vou entrar nesse texto hoje não, mas depois eu mando lá pra gente. Então, não faz sentido então eu falar que estou desfrutando do Deus Emanuel, eis que estou convosco, dessa promessa, se eu não estiver discipulando, se eu não estiver andando com alguém, com no mínimo mais uma pessoa. Então é preciso haver essa pluralidade, e lá em Mateus 11 vocês vão entender por que precisa de 2. Porque lá fala de uma canga, que precisa pelo menos 2 para que Jesus coloque a canga dele, do ensino, do discipulado lá dele. E aqui ele só está repetindo o que ele já disse antes. Então, precisa 2. Você já parou para pensar que se isso, então, é uma verdade que Jesus está afirmando, e a gente está concluindo isso por causa do texto bíblico, que se a gente não estiver andando com alguém, a gente não vai estar privando esse alguém, porque a gente conhece ele. A gente desfrutou dessa presença dele, porque ele chamou a gente, ele salvou a gente, então a gente já conhece ele. Se a gente não estiver andando com alguém, quem quer que seja, a gente não vai estar privando essa pessoa de desfrutar da presença do Deus Emanuel. Não é algo grave para alguém que se diz discípulo de Cristo? Sim. Sozinho. Eu sou crente do meu jeito, eu oro eu mesmo. Né? Não tem jeito, você tem que andar com alguém. Ou virtual, só assiste os... Nesse sentido, a pessoa pode até não participar de uma reunião assim, mas ela tem que ter comunhão com alguém. Ela tem que estar andando com alguém. Ela tem que ter um parceiro ou parceira de jornada, onde o discípulo vai estar se expondo. Porque discipular alguém é você se expor. A pessoa vai ver como que você cria os filhos, a pessoa vai ver se você perdoa ou não, a pessoa vai ver como que você lida com dinheiro, se você é suvina, ou se você é mão mais aberta um pouco. A pessoa vai ver que se é o dinheiro que te domina ou se é você que domina o dinheiro. Ela vai ver como você lida com o seu inimigo, se você é aquele que perdoa, dá a outra face ou não dá. Então o que Cristo está acabando de dizer é algo muito sério. Se a gente não estiver andando com alguém, a gente vai estar privando essas pessoas, que a gente poderia estar andando com elas, da presença de Jesus, da pessoa desfrutar do Deus Emanuel. Diga. Sim. 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 Uhum. Por isso Deus conosco.
Uhum. Exatamente. Certinho isso aí. Um entendimento um pouco dúbio que a gente ouve também aí é que, mas eu estou trazendo a pessoa para a igreja. Beleza. Em 24 horas do nosso dia, a gente está convivendo ali com alguém que a gente está trazendo 1h30, 2 horas no máximo. E aqui é tudo muito bonito, né? Eu não vejo ninguém irado, iracundo, com raiva, odiando. Aqui está tudo certo. As camuflagens aqui são bem colocadas na hora certa. A gente se camufla muito bem. A gente finge muito bem. É isso aí, Alice. Eu não quis falar, mas já que você falou, a gente finge muito bem aqui. Aqui está tudo certo. O pastor também gosta de dizer aqui é tudo glória e aleluia. Aleluia ou glória e aleluia. E é bênção, é isso mesmo. O discipulado, ele acontece quando o discipulador se expõe para o discípulo. Opa, lá no culto eu vi glória e aleluia. Aqui eu estou vendo ele com ódio daquela pessoa. Ele não suporta aquela pessoa. E essa semana eu ouvi que tem uma pessoa que não suporta a outra. Eu falei, gente, mas está errado. Um crente falar que não suporta o outro crente. Tem problema. Um crente fala, eu não suporto aquele outro irmão ou aquela outra irmã. Não suporto. Tem problema aí. Não tem? Só que isso acontece. A gente não camufla isso fora. Porque fora a gente se expõe. Mas tem uns que se expõem até aqui dentro, né? Não tanto. Mas fora a gente se expõe mais. Fora a nossa alma, ela se despe. Os nossos valores são mais aflorados. A nossa persona ou personalidade aparece mais. E aí eu vou mostrar para quem eu estou andando, de fato, o que eu aprendi daquele que eu estou andando, que é Jesus. Eu falei que não ia entrar, mas a gente tem um tempinho ainda. Volta algumas páginas aí da sua Bíblia, a gente vai ver lá em capítulo 11, 3 versículos só, mas depois eu vou mandar o vídeo para vocês verem um estudo de 1 hora sobre Mateus capítulo 11, que o nosso pastor deu, nas reflexões bíblicas. Quem está acompanhando aí ao vivo, vocês procurem no canal Reflexões Bíblicas Pastor Labieno Palmeira, não sei se é o vídeo 4 ou 5, pode até ser o 6, né? Um desses 3, ele vai estar dando essa ênfase aqui. Mateus capítulo 11, 28, 11 verso 28, isso mesmo. Mateus capítulo 11, verso 28. O que é o discipulado para Jesus? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse cansaço aqui, irmãos, bem rápido, não é de você estar trabalhando, trabalhei muito, estou exausto, estou cansado, carreguei um saco de pedra, um saco de batata, meu trabalho tem muito desgaste físico, não é isso. Jesus está falando assim, o que cansa as pessoas? Então, respondendo já, depois vocês vão ver lá no estudo, é o pecado. Então, quem está cansado do pecado, quem que cansa uma pessoa? Então, se Jesus não veio para suprir essas necessidades de cansaço físico, é uma das maneiras que a gente usa para interpretar o texto, é encher o texto de pergunta. Então, Jesus aqui está falando de cansaço físico? Acho que não, nunca vi Jesus dá essa ênfase no cansaço físico. Então, é algo espiritual. Então, se é algo espiritual, o que pode cansar uma pessoa ou fadigar alguém? O pecado, né? Ou o não ter propósito para a sua vida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou a minha canga, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, existia também nessa época aqui, uma ênfase dada, nesse contexto aqui, de jugo, de dois fariseus que tinham um nome bem
conhecido lá na época. Então o jugo aqui ele está falando dos dois estilos de ensino, um ensino mais tradicional ou um ensino mais, isso falando dentro de uma teologia reformada. Então eles estão dando essa ênfase aqui. Inclusive você vai ver nessa nota aí que julga isso, esse ensino de um desses dois judeus que tinham posições especiais ali no templo, que ensinavam as pessoas. Então naquela época tinha lá duas pessoas famosas entre eles, famosas assim, conhecidas pelo ensino. Então eram sacerdotes ou sumo sacerdotes que ensinavam essas pessoas. Mas sobretudo quero só falar disso, mas aplicar o que Jesus está acabando de dizer aqui: tomai sobre vós o meu jugo. Então se eu estou cansado, não faz sentido então, se o meu cansaço é físico, eu pôr outro jugo sobre mim, que eu vou ficar mais cansado ainda. Então isso já acaba com a tese que Jesus está chamando quem está cansado fisicamente aqui. Então é algo além disso. Então tomai sobre vós o meu jugo, que é o meu ensino, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diferente do ensino dos fariseus, o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Então já é uma tese também que acaba com essa. Está falando aqui do ensino do sumo sacerdote A ou B? O jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. E aqui ele está falando aqui, completando aquilo que ele fez: onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, ele está no nome dele. Esse jugo ele só coloca sobre a pessoa, e aqui é uma aplicação que ele está fazendo numa linguagem agrária. Lembram da canga do boi? Ali, quem já viu ou lidou com isso em fazendas, você pega um boi, você quer ensinar um boi que nunca andou na canga, naquele jugo ali, você precisa de um boi que já sabe andar. Então o boi que já sabe andar, quem conduz eles ali vai pôr outro boi mais bravo um pouco e põe aquela canga. Então o boi que sabe andar que vai conduzir o que é bravo pelo caminho. Então só ensina-se um boi nesse sentido se tiver um manso. Tem que ter um manso para ensinar o que é bravo. Nessa aplicação, a gente um dia já foi esses bois bravos. Não aceitávamos o ensino de Jesus, não aceitávamos a palavra de Deus de forma alguma. Era a nossa vontade que tinha que ser imposta, era a nossa vontade que tinha que ser colocada. A gente não aceitava isso de ter que perdoar inimigo. Não, isso não combina comigo, não. Eu não perdoo, não. Pisou na bola, já era. Perdeu a chance. Só que um dia a gente foi achado. A gente foi achado alguém ensinando a palavra de Jesus para a gente. Então esse alguém, se ele ensinou, inclusive andou com a gente um tempo, foi esse boi manso. E a gente era o bravo. Então precisa de 2 pessoas no discipulado, segundo Jesus, para ele pôr a canga. Ele põe a canga. O que é a canga? O ensino dele, o jugo dele, que é suave e leve, para ensinar o bravo. Então a gente precisa ter medo do mundo também. Tem gente que tem medo, nem convivo com o mundo e tal. Não faz muito sentido. Entendeu? No meio dos lobos. Ele envia os discípulos dele por meio dos lobos. João capítulo 10. Ou Lucas capítulo 10, quer dizer. Ele envia a gente por meio dos lobos. É isso mesmo. Então, se a gente não anda com ninguém, se a gente está espiritualmente ou até fisicamente, que seja no discipulado, parado, volta lá para Mateus 28, a gente não tem desfrutado, ou se nós já desfrutamos por termos sido salvos, termos recebido dons,
Se a gente recebeu salvação, perdão dos nossos pecados, dons, somos abençoados. Domingo passado a gente ouviu aqui essas promessas que a gente já foi tremendamente abençoado. Onde? Nas regiões celestiais em Cristo, na mensagem que o Felipe trouxe para a gente, Efésios capítulo 1, verso 3 em diante. Então a gente já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, né? Já fomos também eleitos nele. Então tudo aconteceu antes. Então olha o quanto a gente já foi abençoado e a gente desfruta dessas bênçãos no momento presente. Então, se a gente não anda com alguém, se a gente não escolhe alguém para caminhar, a gente está privando essa pessoa de desfrutar do Deus Emanuel, do Deus que diz: eis que estou convosco. Então, a palavra de Deus para nós nessa noite, irmãos, é para corar a gente de vergonha se a gente não estiver andando com alguém. A gente precisa estar andando com alguém. Seja quem for. Ah, mas a pessoa não é gente boa. Você está privando ela de estar desfrutando do eis que estou convosco. Ah, mas ela é gente boa. Se você não estiver andando com ela também, você vai estar privando ela desse desfrute, dela desfrutar da presença de Jesus. Ah, ela não acredita. Boa. Ou a pessoa não quer, né? Estou tentando e a pessoa não quer. Não tem problema. Ela não quer acreditar em Jesus. Tudo bem. Mas vocês estão andando juntos? A pessoa vai ver você praticando os valores. Mesmo ela não acreditando, ela vai ver você, como você cria os filhos, como você lida com o dinheiro, como você perdoa. Você é doido? Você perdoa esse cara? Você perdoa essa pessoa? Eu não perdoaria nunca. Não, mas eu perdoo, porque eu aprendi com Jesus que eu tenho que perdoar. Não é convencer, não é a gente que convence quem não acredita. Boa pergunta, Lício. Boa mesmo. Porque tem essa outra. Ah, mas eu estou tentando andar com a pessoa não quer. Tudo bem. Ela não quer. Mas em algum momento na vida sua, se você trabalha junto com ela, se você convive na vizinhança ou na família, ela vai ver como que você lida no seu dia a dia. Se você pratica os valores do reino que você acredita e crê e prega ou não. E não é o seu ensino, não é o nosso ensino andando com alguém que vai impactar a pessoa, não. Porque não é o nosso ensino que vai fazer a pessoa crer. Eu só tenho que praticar. Jesus chamou os discípulos ali para eles fazerem discípulos, ensinando a guardar a palavra dele. E ensinar a guardar a palavra dele é andando. Tem algum momento que a gente para ensinar? Tem. Na comunhão, na igreja, quando a gente para estudar junto. Mas tem também o momento que a gente está lidando no nosso dia a dia. E a pessoa, ou as pessoas, vão ver. Vão, como diz alguns, vão estar lendo. Por isso que o apóstolo Paulo chama a gente de cartas vivas. Nós somos essas cartas vivas que o mundo está lendo. Uhum. Sim, a gente exala, né, o bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo também diz isso, que a gente exala. Então, é o nosso jeito de lidar, nossa personalidade. Então, tudo isso é um peso, te respondendo ainda, Lício, não para quem não crê, isso é um peso para quem crê. O peso maior dessa palavra de hoje é para quem crê, é para nós que cremos. Para quem não crê. Agora, para quem crê que é o peso. A responsabilidade. Gera mais senso de responsabilidade.
Gera um peso de responsabilidade da nossa parte. Mas geralmente pelo menos eu encontro mais dificuldade nas pessoas que vieram ou que são de igrejas em credo do que quem não passou por igreja nenhuma, dos ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus, eles são tão práticos que eles talvez hoje em dia convencem mais quem nunca pisou o pé numa igreja do que quem já passou por igrejas. Principalmente igrejas problemáticas, que não focam no ensino da palavra de Deus, como ela tem que ser. E isso a gente encontra aí. Eu nunca pisei numa igreja, mas eu gosto. Aquele lá da Índia, como é que é o nome? Vou lembrar o nome dele aqui. Ele falava que não gostava. Numa das suas falas, ele falava que não gostava dos ensinos do vosso Cristo. Falou para umas pessoas que era cristã: eu gosto do ensino do vosso Cristo. Não me dou bem com as pessoas, mas o ensino para mim faz sentido. Como que é, Augusto? Me ajuda aí, Alice. Indiano lá, o grande sábio indiano. Lidou com o Império Inglês lá, travou algumas batalhas na época que os ingleses estavam. Mahatma Gandhi. Ele disse uma vez que ele gosta, falei: eu creio nos ensinos do vosso Cristo. E faz sentido. Em outras palavras, eu gosto dos ensinos de Jesus. A gente até vê os problemas, às vezes, é os crentes, né? É a gente que complica as coisas, às vezes, ou muitas das vezes. E a gente vai chegar, a gente tem chegado em uma era, em um momento, em que de fato os ensinos de Jesus, eles vão ter que fazer mais sentido. Isso gera uma responsabilidade para nós, os que creem. Então o peso de responsabilidade sempre é nosso. Com quem você tem andado? Com quem a gente tem praticado? Com quem a gente tem discipulado? Não nesses moldes. Eu estou me reunindo uma vez por semana com a pessoa para estudar a Bíblia. Não é isso aí não. Isso não é discipulado, não. Não apenas isso é discipulado. A pessoa precisa ver você, precisa sentir seu cheiro, ver como você lida com o seu trabalho, como você lida com as pessoas no seu trabalho, como você lida com pessoas como você trata pessoas que têm muito poder aquisitivo ou grandes posições. Como que a gente trata pessoas que têm pouca posição ou pouquíssimo poder, né? Como que a gente trataria aqui se chegasse uma autoridade do nosso governo aqui, municipal, estadual, nacional? Lembra de quando Jesus falou uma vez que quando a gente for convidado para uma festa, não é para a gente ir e sentar nos primeiros locais? Quando a gente for convidado para uma festa, Jesus falou isso, porque se chegar alguém para o dono da festa que é mais especial que você, ele vai te pedir para você sentar lá atrás e vai pôr aquele que ele acha mais especial que você ali nos primeiros locais. E ele conclui dizendo: quando você for convidado para uma festa, senta nos últimos locais. Por que Jesus disse isso? Ele estava falando isso colocando a questão dos fariseus, que se colocavam sempre como os primeiros. E o que Deus fez? Deus inverteu a lógica. Deus deu uma festa. E Jesus até conta uma parábola, que certo homem uma vez quis dar um banquete, promoveu um grande banquete, e chamou as pessoas mais importantes da cidade, autoridades e tal. E ninguém foi desses que ele convidou.
Porque todos esses, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, estou ocupado, tenho que cuidar ali de uma junta de bois, tenho que cuidar ali de fazer isso, fazer aquilo. Então todos colocaram aquela desculpa e não foi nesse grande banquete. Aí o dono desse banquete chamou o seu servo e falou assim: então vá nos antros, nas bibocas, nos outsiders, nos marginalizados, vai nos cantos da cidade, convide estes. E aí Jesus conclui dizendo que no reino de Deus é assim também. Que Deus também chamou a gente, que éramos pecadores, que não tínhamos como retribuir a salvação que Ele nos deu por graça. A gente tinha como retribuir? Não. A festa da salvação, o grande banquete que Deus fez, foi a salvação dos povos. E ninguém poderia retribuir. E Jesus conclui esse ensino lá, dizendo que qualquer um que for convidado, ou quando a gente der uma festa, é para a gente chamar esses, que esses não vai ter como nos retribuir, que não é para a gente esperar retribuição. É para a gente, falando da ênfase do que deu esse banquete, ele deu esse banquete para os que não podiam nada retribuir para ele. Amém? Glória a Deus. Bênção. Alguma dúvida, alguma pergunta? Quem que a gente tem privado de desfrutar da presença de Jesus? Se eu te falasse para você falar assim, lembra de alguém, você não ia lembrar só de um não, você ia lembrar de outros, né? Sabe por quê, irmãos? Mais do que você inserir essa pessoa num contexto religioso, é um projeto de vida, é o que eu disse no início, quando eu abri a palavra de Deus. É um projeto de vida. E a gente encontra duas personalidades na Bíblia que um aceitou o projeto de vida de Jesus e o outro não. Lembra do jovem rico? Já faço, já pratico tudo isso aí, Senhor. Ele chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Não é assim a pergunta que ele faz? Todos lembram desse texto? E Jesus fala: pratica os mandamentos, né? Aí fala: mas isso aí tudo eu já pratico desde a minha mocidade. Aí Jesus: então só te falta uma coisa, vende tudo que tem, dê aos pobres e me segue. A ênfase que muitas pessoas, porque ele era rico. Não quer dizer isso, porque a outra que eu vou citar era rico e aceitou o projeto de vida de Jesus. O problema desse jovem rico era depender de Jesus. Ele não queria aceitar o projeto de vida de Jesus para ele. E diz lá o texto, porque ele confiava muito em suas riquezas. E ele se entristeceu muito e saiu e não quis seguir Jesus. O problema não eram as riquezas. O problema é onde estava o coração dele, estava ancorado. Nas riquezas que ele tinha ou em Jesus. Então ele tinha o estilo de vida dele, o projeto de vida dele, não abriu mão. Não, essa é minha vida, esse é o meu projeto, e é esse projeto que eu quero tocar. O seu para mim não faz sentido não. E diz lá o texto que ele se entristeceu profundamente e saiu. O outro é Zaqueu. Zaqueu, quando de cima lá da árvore vê Jesus se aproximando, ele já desce e logo vai de encontro com Jesus. As pessoas começam a olhar ali para ele, diz o texto, entre mentes as pessoas assim, porque Zaqueu era um publicano, e o publicano era os que cobravam imposto do próprio povo de onde ele veio. Então os publicanos geralmente eram judeus, que eram contratados por Roma para cobrar imposto. Então era gente que além do imposto tirava ali um pouquinho a mais, e eram pessoas ricas, geralmente eram pessoas muito ricas. E aí ele vendo Jesus chegar, e as pessoas, Cristo quando vê ele fala assim: desce depressa que hoje me convém pousar em sua casa. E as pessoas ficam assim: mas como assim? Ele não sabe nem quem que é esse, na casa de um publicano, um cobrador de imposto, daquele que
ganha dinheiro em cima da gente, que cobra mais imposto do que o que é devido para ficar com essa parte para ele. Então as pessoas ficaram assim, indignadas. Como que Jesus vai posar na casa desse cara? Aí diz que ele, vendo as pessoas assim, olhando essa situação, a situação constrangedora para Zaqueu, Zaqueu mesmo, por iniciativa própria, ele resolve vender os seus... distribuir 4 vezes mais das pessoas que ele tinha defraudado. E o texto é muito claro, que ele devolveu, restituiu 4 vezes mais das pessoas que ele tinha defraudado. Então, entende-se que ele vivia uma vida defraudando pessoas, cobrando a mais do que era devido. E Jesus, naquele momento, disse: hoje entrou salvação na sua casa. Jesus não tinha ensinado nada para ele, não tinha falado nada para ele, não tinha ensinado nada sobre o reino de Deus, saiu da boca de Jesus. Mas a presença de Jesus falando, eu quero posar na sua casa, o constrangeu tanto que ele caiu em si. Lembra do irmão mais novo que fugiu com a herança do pai? Teve um momento que ele caiu em si. Zaqueu, naquele momento, sendo muito rico, caiu em si. E mesmo assim ele continuou muito rico. Mas a salvação entrou naquela casa. O projeto de Jesus foi aceito por ele. É o propósito, gente. Quando a gente anda com alguém, a pessoa vai ver qual que é o nosso projeto de vida. E o nosso projeto de vida tem que ser glorificar a Deus. A ênfase da nossa vida, que a gente ensina para os nossos filhos, eles vão ver isso desde quando eles são pequenininhos. Eles vão entender se a gente vive para aumentar os nossos bens, se o nosso objetivo de vida é aumentar os nossos bens, deixar riquezas para ele, ou deixar outro tipo de riquezas para ele. Não tem problema a gente ter riquezas, aumentar os bens, desde que a gente dê a ênfase para os nossos filhos, para as pessoas que a gente convive, que a nossa mente, o nosso coração está em outra riqueza, não nessas que vão ficar aqui, que foi o que Zaqueu acabou de praticar nesse exemplo. Ele não estava com o coração preso nas riquezas, mas no projeto que Jesus tinha para ele. As nossas profissões, então, irmãos, são apenas facilitadores. Uma igreja tem que ser um facilitador desses encontros, para as pessoas andarem junto. Para que 2 pessoas andando junto, elas desfrutem da presença do Deus Emanuel. Amém? Você acha que você vai ser um professor de educação física porque você vai ganhar muito dinheiro com aquilo? Ou que eu vou ser um consultor de vendas que eu vou ganhar dinheiro com aquilo? Ou que você tem uma empresa porque vai ser ganhar dinheiro com aquilo? Você acha que é só para isso? Ou que você vai tem um salão de beleza que é ali que você vai se enriquecer com aquilo? Não. Isso são apenas facilitadores de encontros humanos. Facilitadores para a gente se encontrar com gente. Para a gente estar andando com gente. Para as pessoas estar vendo como que a gente pratica os valores do reino de Deus. Igreja também, comunidades de fé, tem que ser esses agentes facilitadores de encontros humanos. Colocar pessoas para andarem juntas. Desafiar irmãos que não estão andando junto com ninguém para, vamos andar junto com alguém. Você está privando alguém da presença de Jesus. Jesus quer se revelar nessa caminhada de vocês dois. E Ele vai se revelar. Você vai pisar na bola, a pessoa vai ver como que você lida quando você pisa na bola. Quando você faz algo ruim com ela, se você realmente se constrange com aquilo que você faz com ela. Amém? Vamos ficar em pé e orar?